aí, na faculdade, eu desde sempre, como eu já ingressei no direito focado em concurso, então, desde o primeiro período, já estava estudando para concurso. Já estava ali focado. Então, enquanto o professor falava assim, olha, meu professor de direito penal, né, a melhor disciplina do direito... É claro. Né, você não precisa nem de explicação, não precisa nem de argumentar. É direito penal. O professor gostava muito do Luiz Regis Prado, né, um doutrinador do direito penal. E eu sempre tive um foco assim, o professor gosta desse doutrinador? Vou ler ele, mas vou ler pelo menos mais um. Né? Então eu li Rogério Greco, eu li o Bittencourt, né? Li alguns outros. Então eu sempre fui agregando conteúdo na época da faculdade. E eu já saí da faculdade meio que pronto para um concurso público, né? Vamos dizer assim. Tanto que o primeiro concurso assim, de envergadura que teve, o nosso concurso de delegado, eu já aprovei, né? Já aprovei nele, formei em 2010, 2011, 12, estava aprovado no concurso de delegado. Então, isso foi determinante, né? Tanto a palestra desse promotor de justiça para fazer o direito, quanto o contato com o estágio no Ministério Público Federal, que me fez enxergar no inquérito policial algo assim que me fascinou, né? A atividade hoje como delegado de polícia. Rapaz, você estava falando da faculdade, você lia 3 livros, eu mal li o meu caderno. Porque eu fiz uma faculdade muito, né, para fazer. Eu fiz o que eu precisava para passar. Passei, fiz os 5 anos, né? Então, mais é que eu falo com os alunos, né? O pessoal me pergunta, durante a faculdade eu devo estudar? Sim, faça o que o Gabriel fez. Porque o Gabriel passou mais rápido que eu. Eu fui despertar para o estudo depois. Deu certo também? Deu. Mas eu demorei um pouco mais. Então, se na faculdade, galera, já está fazendo faculdade de Direito, quer concurso, foque, leia livros. Deixa a apostila para depois. A faculdade é um momento de você aprofundar em doutrinas. É isso aí, livro. É a melhor coisa que tem. Porque você vai criar uma base, né, uma bagagem jurídica, que a gente chama, muito sólida. Porque, né, você teve contato com a doutrina, você aprofundou, você foi ali, às vezes, numa doutrina, e eu gosto da doutrina do Rogério Greco no direito penal, porque ele traz o entendimento dele, mas ele traz de outros doutrinadores também. E ali é interessante, talvez você pegue um insight e fale assim, opa, eu vou ler isso aqui naquele doutrinador. Na época da faculdade você tem tempo para isso. E a biblioteca lá, você pega livro de graça, então... Exatamente. A época da faculdade é propícia para isso. Formou, aí, vou focar no estudo para concurso. Doutrina já fica um pouco mais pesado. Né? Tem muitas apostilas boas no mercado que vão condensar aquele conteúdo focado para concurso. Exatamente. Aí tem que focar. Mas faculdade é lugar de ler livro. Sempre falo isso. E no departamento de homicídios, esse feminicídio. Uma mulher foi encontrada, morta, esganada, né, com marcas de dedo no pescoço, no meio do mato, no bairro do Buritis. Quem é de BH conhece. Eu moro lá hoje. Tá vendo? A gente teve um outro feminicídio bem impactante lá, recente desse ano, né? Envolvendo um promotor, né? Foi lá no Buritis também. Esposa, Então, nesse caso, o corpo foi encontrado, uma mulher vestida. Detalhe, a importância do local, da equipe de investigadores que já chega no local e já faz a primeira análise. Ela estava com a sola do sapato limpa em um local de terra. Ou seja, ela não foi andando até lá, ela foi colocada lá. Ela estava com a calcinha vestida do lado avesso. E a escrivã, mulher, falou, doutor, mulher não veste calcinha do avesso. Ou seja, o que eu pensei no primeiro momento? Ela foi morta dentro de casa, ou dentro de algum lugar, alguém botou roupa nela e colocou ela nesse lugar. Sim. Dentro da roupa dela tinha um papel com o nome do marido e o telefone, com a letra dele. Caraca. Por quê? Ele queria ser a primeira pessoa a ser chamada para ir pro local. No geral, a gente viu que quem matou foi o marido. Ela foi esganada. Ele tinha arranhões no braço. Debaixo da unha dela... esses arranhões no braço aí é chamado de lesão de defesa, De defesa dela. Ela tentou se defender contra ele. Debaixo da unha dela, a gente colheu material e tinha DNA dele. Ou seja, ela arranhou o braço dele. Ela estava já largando ele. No dia que ela morreu, foi o dia que eles combinaram que ela ia sair de casa. Então, assim, tudo dizia... Uma tarraxinha do brinco dela foi encontrada no caminhão dele.
Então, assim, foi uma investigação que em 6 dias a gente conseguiu prender ele. A família foi em peso na delegacia, fazer, né, todo o histórico, ele estava dopando ela para que ela não fosse para outros lugares, ou seja, isso me marcou. E quando a gente foi efetuar a prisão dele, ele usou o filho de escudo humano. Caramba. A gente foi efetuar a prisão e ele colocando o filho na frente, assim. Fato... Impedir a prisão, né? Não, ele ia ser preso, não sabe? Mas assim, como se a gente fosse atirar nele, né? Entendi. Mas ele colocando o filho na frente, aquilo mexeu bastante. A equipe foi muito bem elogiada pelo juiz do júri aqui de BH, então foi um trabalho excelente que a equipe fez, os investigadores, a escrivã, na época colheu oitivas, assim, de 3 páginas, e foram importantíssimos para a prisão em 6 dias. Cara, que bacana. Isso que marcou. você tá contando é interessante porque mostra que a investigação ela é feita por um conjunto de pessoas, Claro. né? É muito importante você ter bons investigadores, bons escrivães trabalhando juntos, né? Para que possa robustecer aquela investigação, né? Os autos do inquérito policial, né? Não, e nesse caso, a participação dos peritos e médicos legistas foram também importantíssimos. Todos os agentes da Polícia Civil, essa investigação é bacana por isso. Ela mostra isso, né? Mostra isso, o perito do local do crime, o médico legista que fez a coleta de DNA, ou seja, todos os agentes foram fundamentais para a condenação. Acredito que ele... Acho que já foi condenado, inclusive. Eu saí de lá, acabei perdendo o contato, mas acho que foi condenado, inclusive. É interessante ouvir falar isso. Eu estava segundo dia, terceiro dia como delegado, lá em Lagoa Santa, lá trabalhando, ainda pegando jeito, começando a acessar sistema, vendo como é que é, né? Perdendo cabaço, né? É isso aí. Pra falar a verdade. E aí, de repente, um corre-corre danado na delegacia, todo mundo começa a correr, investigador pra lá, que a gritaria, eu falei, ixi, tá dando ruim aqui. Deu merda. Trem lombrou aqui. E eu falei, o que tá acontecendo e tal? Não, doutor, o cara tá se enforcando. Eu falei, aonde? Não, lá na cela, lá embaixo na PM. Pra quem não sabe, aqui em Minas, a gente tem um projeto aí de integração das forças policiais, da época ainda do governador Aécio Neves, né? E foram criadas algumas áreas integradas de segurança pública, chamadas AISP. Hoje eu trabalho numa delas. Eu também. Ainda... Pois é. Eu também, lá em Venda Nova, nona ISP. A minha é a terceira. Isso, a minha é a nona ISP. E lá em Lagoa Santa era uma ISP também. Em Lagoa Santa. É um prédio, no segundo andar ficava a Polícia Civil, no primeiro andar ficava a Polícia Militar. E a Polícia Militar fez a captura de uma pessoa, se não me falha a memória, autor de lesão corporal no âmbito de violência doméstica. E colocou ele na cela. Né? Colocou ele na cela da Polícia Militar. E aí, né, lá no finalzinho do dia, né, já era por volta de 5 horas, ele ia ser levado para a delegacia de plantão da Regional de Vespasiano, ao qual a Lagoa Santa pertence. Aquela correria, esse camarada, ele tirou o cordão que amarra a calça de moletom, né, prendeu na grade da cela, colocou no pescoço e com o corpo de costas para a grade, ele fez um peso e começou a se enforcar. Foi tão desesperador, que não conseguia desdar o nó, porque o peso do corpo não deixava, não conseguia voltar o cara, porque ele estava fazendo força, arrumaram uma tesoura não sei da onde, quando cortaram, esse cara já estava roxo, ele caiu no chão, eu falei, morreu no meu segundo dia. Que azar, segundo dia como delegado, morreu a pessoa dentro da delegacia, né? Graças a Deus ele não morreu, né? Ficou vivo, depois respondeu pela Maria da Penha, mas assim, passei por esse sufoco. Com 2 dias como delegado, né? Aquilo, acho que serviu pra falar assim, ó, acorda. Você agora é policial, não é brincadeira não. Você é delegado. Entre homens e meninos. Exatamente, eu acho que serviu muito pra isso, pra dar um alertante, né? Claro, nunca vai ser 100%, mas a gente sempre vai querer uma delegacia melhor, uma viatura melhor, uma equipe maior, com mais policiais, com bons salários, que vão trabalhar felizes, né? Vão se preocupar menos com o que a gente chama de bico, o cara Sim. fazer um bico, então... E assim, cara, a polícia é importantíssima numa cidade. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa cidade pequena, numa cidade grande, e em Pedro Leopoldo é uma delegacia com 2 delegados.
a função social que exerce é muito grande. Um delegado ruim numa cidade, ele provoca um estrago muito grande. Assim como o juiz ruim, um promotor ruim, né? A gente tem que se preocupar com aquele que paga o imposto, aquele que é o destinatário do nosso trabalho. E quando a gente trabalha bem, a população vê essa diferença. E uma frase que eu ouvi de um delegado, né? Um bom delegado é aquele que se indigna com a covardia, com o crime. Você fica incomodado com aquilo. Isso me incomoda. Eu recebia lá na minha sala vítimas de estupro, de violência doméstica, roubo, famílias que perderam um ente querido por um homicídio praticado. E quando aquilo incomoda a gente vai fazer um bom trabalho, porque a gente vai se empenhar, a gente vai dormir pensando naquilo. Então, assim, a importância de uma polícia judiciária com profissionais que realmente gostam do que fazem e se incomodam com a criminalidade. Então, isso vai fazer o cara se tornar um bom policial, prestar um bom serviço. Então, assim, o que eu espero é que a polícia melhore no sentido de estrutura, mas também da consciência dos policiais. Infelizmente, toda instituição, toda a gente vê profissionais com desvio de conduta, seja corrupção, seja o preguiçoso. Sim. O cara que não quer nada, vai pra delegacia, fica lá o dia inteiro fazendo nada. Quer só coçando. Só coçando, né? Só enchendo, órgão genital. Né? E assim, cara, isso gera um prejuízo para a população muito grande. Você imagina uma polícia militar que não faz a patrulha que deveria. Toda a cidade perde, uma polícia judiciária que não investiga, um juiz que não tá nem aí. Né? Então, Exato. Isso me incomoda. Então, o que eu espero é que as autoridades públicas olhem para a polícia judiciária com muito mais carinho e dedicação e que os policiais olhem para a população com mais carinho e dedicação para que a gente possa fazer um bom trabalho. Isso é um ciclo vicioso. Aí o cara pensa, o Estado não está nem aí para a gente, então também não vou trabalhar. Pô, o que o cidadão tem a ver com isso? A culpa não é dele. Exato. Então, assim, é todo um ciclo vicioso que vai minando a segurança pública. Então, nessas duas vertentes é o que eu espero, que o Estado olhe para a gente com mais dedicação e que o policial olhe para o povo também com mais dedicação. Você está falando isso, eu lembrei de um amigo nosso, amigo em comum, né? Dr. Paulo Sabac, vulgo Paulinho. Isso aí, baiano. Exatamente. Ele tinha uma expressão para definir isso, né? Isso tudo que você falou. Ele falava assim que o delegado é um agente de transformação social. Cara, ele tá corretíssimo, né? Exato. Você tem um delegado dedicado, competente, correto, honesto, ele vai fazer uma diferença para melhor numa sociedade onde ele tá, a delegacia onde tem atribuição ali na área dele. E o do contrário também. Se for um camarada preguiçoso, um camarada que não quer saber, né? Tá ali talvez só por um trampolim, entendeu? Tá interessado em outras coisas, ele vai trazer um prejuízo para aquela localidade também. Então, o delegado é um agente de transformação social. E aí, pegando um gancho no que você falou, nessa questão da estrutura e do próprio policial também se considerar importante nesse processo e considerar a sociedade também como um destinatário do seu serviço, mas que merece também um respeito, eu penso também, assim, aspirando um futuro para a carreira, para a instituição, a questão da autonomia. Eu acho que hoje, infelizmente, muitos governantes, e não falo só no caso aqui de Minas, mas de outros estados e do próprio Brasil também, a gente tem exemplos disso. A nível federal, né? A nível federal, que enxergam na polícia investigativa, seja a polícia civil estadual, seja a polícia federal, um órgão de governo. Nós não somos um órgão de governo, nós somos um órgão de Estado. Exatamente. Independentemente de qual governo esteja ocupando a cadeira de governador ou de presidente, nós não estamos prestando serviço a ele. A gente presta serviço para a sociedade. Nós somos um órgão permanente e essencial para o Estado e para a função judicial. Eu dei muita sorte com isso. Até eu não sei se é por causa essa mineirês que eu também tenho, né? E a gente dentro do próprio estado, onde você consegue, de certa forma, falar e ser entendido, né? Com a linguagem simples do povo. E às vezes isso conta também, porque você
você consegue desenvolver uma empatia e as pessoas poderem realmente entender o que você está falando. Ela conseguir perceber as dimensões de toda a discussão. Porque muitas situações de júri eu já percebi de jurados que depois do júri falam assim, olha, eu não entendi nada do que fulano falou, ou aquele advogado falou, ou aquele até um colega, um promotor mais antigo, assim, que anda de forma, por exemplo, num português mais rebuscado, né? Então, isso faz uma grande diferença. E eu acabei dando essa sorte de me envolver no júri e desenvolver meu trabalho basicamente direcionado para ele. Se exagerar o juridiquês... Uma vez um defensor falou que o jurado virou para ele, doutor, o que é esse negócio de 121 caput? Quando acabou o júri, o cara foi verdade, condenado. É verdade. Ele falou, você condenou o cara, não sabe o que é caput? Então, assim, o juridiquês atrapalha. Falar a linguagem do povo é essencial. E eu vivi uma situação em Paropeba que foi muito engraçada. Era uma lesão corporal e tudo, né? Uma facadinha que o rapaz deu na moça. E eu tinha perguntado. Eu falei assim, olha, eu tava com mania, às vezes, de falar um pouco mais difícil. Eu falei assim, olha, a facada foi antes ou depois da refrega? Né? No sentido da discussão, da confusão. E ele falou assim, doutor, não foi antes nem depois. Foi entre a refrega e o umbigo. Então, na verdade, a refrega pra ele era outra coisa, né? Então não adianta, no interior de Minas, principalmente, você tem que realmente falar e as pessoas têm que entender, senão não adianta. Não dá. Né? Você faz um desencontro de informações onde você fala tudo e ninguém entende nada. Olha, um dos fatos mais marcantes, por incrível que pareça, não foi nessa área do crime, foi quando eu fui promotor em Jequitinhonha e eu tinha feito uma palestra na rádio falando sobre os direitos da criança e do adolescente. E lembro como se fosse hoje que eles tinham prioridade absoluta, tinham que ser atendidos em primeiro lugar, tal, e chega na minha sala, numa sexta-feira, uma moça com um bebê praticamente verde, num estado fisicamente identificável como um problema sério. E eu entrei em contato com o hospital e tudo, e eles falaram, olha, doutor, isso aí não vai ter jeito, não. Parece que ele nasceu com um nó no intestino, não tem jeito de operar aqui, não tem jeito de operar em Almenara e tudo. E eu falei, não, então vocês têm que descer para Belo Horizonte. E entrei com uma ação para poder... Entrei com os pedidos, né, junto a Belo Horizonte. Na época, uma promotora daqui de Belo Horizonte estava no plantão, e ela assumiu isso e entrou com uma ação e me falou, Flávio, já tem uma decisão aqui e esse menino, onde é que ele está? Eu falei assim, não sei, já desceu. E eu tinha falado, olha, quando vocês chegarem em Belo Horizonte, vocês entram em contato para saber aonde que foi. Doutora Vanessa Fusco, não esqueço o nome dela, porque foi brilhante e diligente. E ela conseguiu essa liminar para interná-lo no Mater Dei. E ele conseguiu ser salvo, essa criança. E aí aconteceu um caso engraçado, que foi justamente meses depois, no Réveillon, eu passando lá na casa da minha namorada, da então namorada lá em Jequitinhonha, e aparece a mãe da minha namorada dizendo, olha, doutor Flávio, tem uma moça querendo falar com você com uma criança no colo. Ixi. Como se eu tivesse... E com papel na mão. Como se eu tivesse culpa de alguma coisa. E eu falei, meu Deus do céu, eu lembro como se fosse hoje. O pai dela, da minha namorada, ele era bem gordão, bem bigodão, sabe? Era muito, parecia o Eros Grau, cara. Muito legal, doutor Antônio Lamberto, um cara brilhante, muito educado, muito fino. E ele riu, falou, agora você tá perdido. Eu falei, não, mas quem não deve, não treme. E, de fato, ela entrou e ela abriu a roupinha da menina e falou, o senhor lembra de mim, doutor? Eu falei, não lembro. Na hora que ela abre a roupinha dela e que mostra aquela cicatriz enorme feita no corpinho dela, eu falei assim, não é possível que foi aquela mocinha que desceu, aquele nenenzinho. Ela falou, foi, doutor. O senhor salvou a vida dessa criança. Então, são casos que não tem jeito da gente esquecer. Mas aí é que é interessante. Eu comecei a ter uma visão diferente, porque antes eu tinha aquela visão de segurança. A arma como um instrumento capaz de matar os outros para te proteger. Sim. Sempre vinculada à morte, a tiro, aquela coisa de violência, né? Violência urbana, ataque contra uma pessoa. Mas lá no tiro urbano eu comecei a ter uma visão completamente diferente, porque a gente começou a fazer o tiro esportivo. E aí você foi pro lado do esporte. E aí eu comecei a perceber que o esporte era uma coisa maravilhosa, porque tinha lá pessoas igual o Sr. Humberto, que é um amigo meu que tá 90 anos de idade, tá lá tirando toda quinta-feira, que tinha neto, que tinha mulher, que tinha criança, que tinha adolescente, que as famílias eram como a minha família, que gostavam de um esporte. Qual esporte? Tiro ao alvo. E aí vinha a questão da destreza, de você conseguir mirar naquele cano e acertar um trem lá longe.
Tal como meu pai fazia com o boliche, que você pegava a bola aqui e jogava ela para acertar o pino 25 metros depois. Ou seja, eu comecei a ter uma visão de arma de fogo vinculada ao esporte. E aí a mudança é fantástica, porque você faz um corte, que é aquele paradigma, né, que a imprensa gosta de vincular a arma de fogo à violência, e você corta isso e vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Já não tinha, né? Já não tem. Não tem nada a ver uma coisa a violência com a arma. Eventualmente ela é usada para a violência, como é a faca, como é a pedrada, como são as mãos, né? Mas eu comecei a ter esse viés do esporte e aí o negócio é apaixonante. Aí vem a mulher, aí vem os meninos, aí vem os amigos, e aí vira festa. Aí é uma harmonia danada. O delegado é o que eu sempre falo. O delegado é o primeiro filtro de legalidade na ação do próprio Estado, que censura o indivíduo por uma razão ou outra. O primeiro filtro é o delegado de polícia. Portanto, é tão importante essa formação, esse respeito aos delegados de polícia, que fazem ali a seleção daquilo que é legal, daquilo que não é, decidindo de forma certa, correta, pondo as suas razões, que podem não ser, às vezes, as minhas. Sim. Mas o que não pode é engavetar, é esconder, é aliviar. Isso que não pode. O que não pode é se acovardar no exercício da função. Exatamente. Infelizmente, a gente vê muitos colegas... Exatamente. Demais. Não só por preguiça, e não, volta medo. naquele ponto do CAC, né? Às vezes o delegado de polícia, ele olha ali e fala, não vou prender porque é uma arma. Não, peraí, enfrenta a questão. Exato. Né? Censura esse negócio. Mas por que o cara é CAC? Ah, não, ele desviou a rota. Aqui desviou, isso aí o exército é que vai fazer. E para com esse negócio. Ou seja, enfrenta a questão. Exato. Prende quem tem que prender e solta quem tem que soltar. Exatamente. Mas tudo com as suas razões para que a gente tenha o controle, como existem com o Ministério Público, evidentemente, né? Claro, Tudo tem que ter um controle. O direito é a ciência dialética, né? Ela comporta várias interpretações, mas deixa ali explícito qual foi a sua, quais foram os seus fundamentos. Tanto que a lei de abuso de autoridade veda qualquer punição na interpretação de fatos e... Crime de hermenêutica. Exatamente, crime de hermenêutica. Apaixonei pelo direito penal e aí resolvi ser delegada. Já acho que lá pelo 4º período, mais ou menos. Só que a gente, não sei se vocês passaram por isso, lá na minha faculdade, na minha sala, parece que era aquela visão universal, assim, que você faz direito, você tem que ser juiz ou você tem que ser promotor. Ninguém na minha turma pensava em ser delegado. Agora tem mais uma menina que mas assim, nunca passou pela cabeça das pessoas ser delegado de polícia. E aí, realmente, encontrei um pouco de resistência, né? Encontrei resistência em casa, muita resistência com a minha mãe, que... também achava, ela falava assim... Você perigoso! Ela falava assim, você é muito bonita pra ser... Aquela crendice, né? A gente precisa de mulheres bonitas, né? Na polícia, ela falava assim, você é muito bonita pra ser delegada, minha filha. Você tem que virar juíza, você é muito tranquilinha e tal. E é o que a gente até fala, que a gente até quebra alguns paradigmas de uma pessoa tranquila, uma pessoa mais sossegada, também pode ser delegado de polícia, né? E vai se dar bem na profissão. E aí, aí deu tudo certo. Aquela imagem antiga do Bronco, né? Bigodão, camisa pra fora, peito cabeludo aberto. Isso pochete, corrente de ouro. Exato. Isso tá caindo já há muitos anos, né? Aquela imagem que aparece muito em novela, né? Novela. Agora, muita mulher tá entrando e eu conheço delegadas, assim como a Nicole, e várias outras que são muito boas, assim. E todas elas já relataram um certo preconceito, infelizmente. A gente ainda vive aquela pecha de que o mundo policial é masculino, mas, cara, a mulherada tá nadando de braçada, fazendo um excelente trabalho e tá mudando. O que nunca deveria ter existido, né? Que é essa figura de que, não, polícia é pra homem. Pelo contrário. Cara, falar com vocês que, assim, vamos colocar assim de uma forma geral, né, genericamente falando, o meu melhor policial, melhor investigador que eu já trabalhei na carreira é uma mulher. Né? E assim, ela é fantástica, sabe? Vai atrás, não desiste até desvendar o que precisa de ser desvendado, você entendeu? É uma mulher, não perde nada por ser mulher, né? Pelo contrário, tem muitos atributos melhores até do que homem, né? E quando eu entrei na polícia, a minha primeira parceira, digamos assim, de delegacia foi uma mulher. A doutora Priscila, lá de Pedro Leopoldo. Nossa, o que eu aprendi com ela é sensacional e botava pra quebrar no bom sentido, né? Botava moral, o pessoal não crescia pra cima dela, então isso aí é uma realidade que muitas pessoas ainda não sabem, porque não estão dentro, né? E a mulherada aí, ó, que tá assistindo, venha pra polícia que tem espaço pra todo mundo. Vide nossa convidada de hoje aí,
que arrebenta na Delegacia de Mulheres de Vespasiano. E se puder falar um pouquinho sobre a sua atuação lá na Delegacia de Mulheres. Só rapidinho, antes dela falar da atuação na delegacia, eu acho que é importante a gente trazer também um pouquinho da trajetória de estudo, né? Ih, pulei o assunto. Preocupa não, a gente vai ajeitando aqui. A gente vai empolgando, né? Mas eu acho que é interessante porque, assim, nossos ouvintes aí, eles devem estar interessados também em saber como que a Nicole fez, né? Como é que ela trilhou esse estudo. Ela disse pra gente que a faculdade dela... a grande maioria ali era pensado só em ser magistrado ou ser promotor. Aconteceu isso também na minha faculdade, embora lá o número que queria seguir a carreira na advocacia era muito grande também. Mas como que você trilhou essa trajetória de estudos, né? Porque muita gente fica em dúvida. Eu vou começar a estudar para concurso depois que eu formar? Ou já estudo durante a faculdade? Tem a prova da ordem? Como é que você conciliou isso? E o que você tira de experiência disso? Eu falo que enquanto eu estava na faculdade, eu não tinha essa cabeça de já vou estudar para concurso público. Acho que se eu pudesse voltar no tempo, quando eu estivesse no 8º período, eu já ia me matricular num cursinho, já ia começar a estudar. Acho muito bacana esse pessoal novo agora, parece que eles já estão saindo mais com essa ideia, né? Assim, tanto que a gente vê gente do nosso concurso mesmo, assim, passou e estava colando grau na faculdade. Eu não, a nossa cabeça na faculdade era vamos fazer uma faculdade bem feita. Foi uma faculdade muito bem feita, realmente, assim, a UFJF é muito conceituada no curso de Direito, mas eu fiz uma faculdade, assim, não me preparei. O último período era super tranquilo, porque a gente estava mais focado na monografia. Em vez de eu aproveitar e me matricular num cursinho e já correr atrás ali, não. Eu fazia meu TCC, ficou ótimo e tal. Aí formei. E aí, como eu falei com vocês, ainda tinha essa resistência para ser delegada. Inclusive, eu tinha essa resistência também. Então, aí fiz uma pós-graduação. Depois comecei a fazer uns cursinhos, mas eu fazia cursinho para Ministério Público. E aí, acho que eu me inscrevi em umas 3 provas. Não fui fazer, sempre inventava uma desculpa, assim, maravilhosa, de última hora. Nunca fiz uma... Isso pro MP, né? Pro MP. Nunca fiz uma prova de MP. E aí, no concurso anterior ao nosso, da Polícia Civil, foi o primeiro concurso que eu fiz. E acho que 2009, se não me engano. Sim. Fiz a inscrição lá pro concurso de 2009, passei para a segunda fase e aí fiquei na segunda. E aí eu falei, não, eu quero ser delegada, eu vou estudar para ser delegada. Aí virou a chave mesmo, Aí né? virou a chave, aí eu bati o pé mesmo, falei, não, eu vou ser delegada. E assim, meu pai me apoiava muito. Eu falei que eu não tive o apoio da maioria das pessoas, mas o meu pai realmente, assim, ele sempre falava comigo. Eu falava, pai, Ele era presidente de uma empresa lá na cidade e eu falava, deixa eu trabalhar como advogada aí na empresa, fazer o processo seletivo de trainee. E ele, não, se você quer ser delegada, você vai estudar até você virar delegada. Não, você não tá precisando trabalhar, graças a Deus, você consegue só estudar, né? Então, firma nesse sonho aí, vai dar certo. E aí comecei a estudar, viajei o Brasil inteiro fazendo prova. Eu falo que era em busca do meu distintivo, um distintivo para chamar de meu. Fui para São Paulo, Santa Catarina, fiz em Cuiabá. Assim, realmente não foquei em Minas, não, sabe? Viajei muito. E eu falo que dei muita sorte, graças a Deus, passei em Minas, né? Que é o meu estado, que é o local onde eu realmente gostaria de ficar, onde estão as pessoas que eu amo. E foi aí, deu tudo certo. Mas realmente só depois que eu bati o pé e falei que eu queria ser delegada. E falo também assim, nunca fui aluno prodígio, sempre fui muito estudiosa. Eu passei 2 anos de calça de moletom e coque no cabelo, assim, realmente sem sair de casa. Saía de casa para treinar para prova física só, ia na academia uma vez ao dia. E o resto realmente era sentada, trancada no meu quarto, estudando. É aquela famosa horas de bunda na cadeira. Sim, o Flávio Gomes falava, né? O que faz passar isso. Na verdade, foi lá o meu primeiro caso, assim, que me marcou. Depois que eu saí de lá, já tem mais de 6, tá quase indo a 7 anos à frente da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Combate aos Crimes Sexuais, que é a minha causa, né? Que é o combate aos crimes sexuais, combate à pedofilia. Mas e aí, o primeiro caso surgiu, foi lá no 2º distrito. Eu acho que não tinha 1 ano de polícia, foi em outubro de 2013. Eu lembro porque era meu aniversário no dia. O pessoal tinha feito uma festa surpresa para mim na delegacia. E chegou uma menininha lá de uns 3 anos. E eu sempre falo assim, não sei se foi o primeiro caso de estupro de vulnerável que eu peguei, mas eu tenho ele como meu primeiro caso e o caso que me marcou realmente.
uma menininha linda de 3 anos, com vestidinho florido, tava com 2 buchinhas no cabelo, assim, 2 cabelo amarradinho. E aí a mãe dela entrou com ela no meu gabinete. E eu falei, conta o que aconteceu. E ela falou assim, tia, o vovô coloca o dedo na minha pepeca e dói demais. Eu não gosto quando ele faz isso. E eu falo que, assim, quando eu lembro desse caso, eu tenho que segurar para não emocionar. Realmente, eu fui pro banheiro chorar, porque depois, né, lógico, eu falo assim, a gente faz o atendimento, a gente acolhe a Segura vítima. a onda ali, segura a onda. Mas depois, eu fui pro banheiro chorar. E aquele caso mexeu demais comigo, assim. Realmente, eu lembro do rosto daquela menina, foi no ano de 2013. Eu lembro do rosto daquela menina até hoje. E aí eu falo, depois eu assumi delegacia de mulheres. Infelizmente, isso, no mínimo, toda semana, né? Pra não falar que aparece lá todos os dias. E até hoje, eu continuo me emocionando. Eu lembro quando eu assumi, o pessoal falava que, você vai ficar um pouco mais seca, você vai aprender a lidar com isso no dia a dia. E ainda bem que eu não fiquei. Continuo realmente, choro em quase todos. Vou pro banheiro chorar, ainda choro escondido. Depois a gente passa a maquiagem em volta como se nada tivesse acontecido. E realmente me emociono. E são casos que para mim têm, assim, uma importância muito grande. O que a Nicole espera aí pro futuro da carreira de delegada de polícia, futuro da instituição, né? Polícia Judiciária. O que você espera disso? Eu falo que o que eu espero para a Polícia Civil como um todo é a valorização que a gente precisa e que a gente merece, né? Eu acho que é muito mal valorizado. Os profissionais são extremamente mal valorizados mesmo. A gente, pessoalmente, no trabalho, tem hora que a gente fica muito frustrado com isso, né? Imagino que vocês também passem por isso. De você achar que realmente, poxa, eu tô fazendo tanto aqui, não é possível que não tem ninguém vendo. E a instituição como um todo, né? Eu falo que da nossa importância na sociedade, nós somos primeiros garantidores do direito do cidadão. A gente tá ali, né? A primeira pessoa que vai atender um caso. Por exemplo, a primeira pessoa que vai atender uma criança que foi abusada, ou que vai atender uma mulher que acabou de ser roubada ali, uma senhora de idade, ou vai pegar o traficante. Então, assim, a importância do nosso cargo é muito grande e o que a gente tem de contraponto ali, assim, né, de retorno, eu acho realmente muito pouco por tudo que a gente faz, assim. A gente coloca a nossa vida em risco, a gente não sabe se a gente vai voltar para casa. Todos nós aqui temos família, temos filhos pequenos e a gente tá lá para proteger os outros, para proteger o pai dos outros, os filhos das outras pessoas. E a gente realmente não sabe se vai voltar para casa e a gente, ao mesmo tempo, também não tem a valorização que a gente necessita e que a gente precisa, né? Que a gente merece, na verdade.